É o pai e a mãe poder chegar no final do mês, pegar o salário no mercado e falar para o filho, escolhe o que você quer, meu filho. Isso é qualidade de vida. Né? E criamos, do lado da nossa equipe, as leis de incentivos, as caravanas empresariais com o sindicato rural, associações, e fomos vender Primavera do Leste. Ao ponto que Primavera dobra de população, bate recorde na geração de emprego, numericamente falando, durante alguns anos, gerando mais empregos formais que Cuiabá e Várzea Grande, e fazendo com que Primavera se tornasse o celeiro da indústria do estado. Né? Um dos municípios que mais industrializa hoje dentro de Mato Grosso. Né? E a gente passa a entender que é essa discussão que nós temos que ter. Que Mato Grosso é um estado que tem que continuar crescendo, mas que os municípios têm que crescer juntos. Nós temos que combater o esvaziamento urbano. Quantos municípios decresceram nos últimos anos porque o jovem sai para estudar fora pela ausência de curso de qualificação, seja em faculdades ou cursos técnicos, enfim, e eles acabam não voltando pela ausência de vaga de emprego. Né? Então, é onde esse tripé de município, Estado, União, ele tem que ser dialogado. Como a gente fazer para levar o desenvolvimento, como eu mencionei, para a Luciara? Qual é a aptidão que cabe no município? Como nós fazermos Araguainha, o Ribeirãozinho, Ponte Branca, esses municípios desenvolverem? Como a gente levar o sonhado berço de emprego para essas regiões? Então, eu vejo que é essa discussão que Mato Grosso tem que ter. Nós não podemos orgulhar de um estado que cresce, mas que os municípios continuam pobres. Né? Então, eu sempre falo que nós temos que pautar essa discussão. E eu fui para a base, eu fui conhecer Mato Grosso. Né? Mato Grosso, que é um estado que, como eu falei, bate recorde na commodities, mas que falta saneamento, atrasado ainda na logística, um estado que tem problemas que são essenciais de serem resolvidos, com prioridade, né, como as facções terroristas, como o feminicídio. Né? Então, Mato Grosso tem muito a que se discutir, tanto no aspecto social, no aspecto econômico, no aspecto de logística. Né? Então, esse é o debate que nós temos que ter. Como fazer Mato Grosso continuar crescendo, mas que os municípios cresçam juntos também. Legal. Eu vou ainda continuar colocando o dedo nessa ferida, Leonardo. Cidades ainda pequenas que dependem muito ali da questão do pacto federativo, depende de emendas parlamentares em alguns casos, né? Com essa dependência que a gente fala assim que são uma dependência excessiva, como é que a gente pode fazer para essas cidades? O que você defende para que isso seja não só discutido, mas vamos falar de políticas públicas, né, que possam ser implementadas nesse setor e não ter uma dependência excessiva? Ou seria o caso de rever exatamente esse pacto federativo? Agora nós estamos falando de uma reforma tributária que já está em andamento, em que muda a maneira de cobrar. Na verdade, assim, não existe pacto federativo. Não existe. Né? Eu sonhava, como tantos municipalistas, que quem paga a maior carga tributária é quem? É o cidadão que está na ponta. Uhum. E é o que o menos tem retorno. Então, a gente sonhava com um pacto federativo, com uma discussão do pacto federativo, que aqueles que contribuem teriam um retorno, para não faltar medicação na ponta, para não faltar o diesel para a patrola, para não faltar o conserto do telhado da escola, mas não é isso que a gente assiste hoje no Brasil. Cada vez o Pacto Federativo está mais distante. Essa tese da divisão do bolo, ela está mais distante, cada vez é mais Brasília e é menos municípios. E quem paga carga tributária é quem está na ponta, e é onde menos o serviço chega, porque não chega o financiamento, não chega o dinheiro, não chega o recurso. É vergonhoso nós olharmos os corredores do Congresso e nós vermos tantos prefeitos e vereadores aguerridos com um pires na mão.
porque cada vez mais há um inchaço da máquina pública federal, cada vez há mais uma inversão de valores no conceito do que é prioridade, e cada vez mais é menos município e mais Brasília. E quem paga a carga tributária é quem está no município. É no município que as pessoas moram, que elas usam do serviço da saúde. A emenda parlamentar, ela não deveria ser utilizada para custeio. A emenda parlamentar, ela deveria ser utilizada para fazer uma obra, para comprar um equipamento, para a organização de um evento. Mas, infelizmente, é a alternativa que se tem para poder superar as dívidas de muitos municípios. Então, você né? considera que hoje a reforma tributária que já está em vigor, ela não resolve? Não, ela talvez prejudique, no caso de Mato Grosso, que é um estado produtor? Talvez eu seja uma das pessoas mais críticas em relação à reforma tributária. Em que pese ela simplificar o modelo tributário, ela é altamente prejudicial ao estado de Mato Grosso. Primeiro que ela muda essa natureza tributária da origem para o consumo. Sim. Né? Então, todo o esforço que o estado, que os municípios fizeram para conseguir atrair empresas e indústrias, de repente esse tributo deixa de ficar aqui e ele vai ficar lá no consumo. Aí nós nos deparamos com o final, com a extinção do ISS e do ICMS, que até então era um recurso, o ISS, sem vinculação constitucional, que o prefeito poderia utilizar de acordo com o seu planejamento orçamentário, onde ele quisesse aplicar, e que, de certa forma, isso sai da mão do prefeito e vai para esse Conselho Superior da Reforma Tributária, do Conselho do IBS, tirando a autonomia desse recurso que era direto na veia da prefeitura. O mesmo texto da reforma, ele extingue a partir de 2033 com os incentivos fiscais. Então, Mato Grosso, um estado de difícil logística, sem consumo, com dificuldade de mão de obra, sem incentivos fiscais. Aí está o desafio. Como nós vamos fazer com que o estado continue a crescer e que os municípios cresçam juntos? Né? E a gente olha uma reforma tributária que foi pensada em quem? Nos grandes centros. Então, por mais que haja um fundo para compensar as perdas, ele não vai compensar a perspectiva de crescimento da arrecadação. Né? A reforma tributária, eu sempre falo que é como se estivesse começando um jogo que as regras não estão claras. E olha que Mato Grosso, em especial, tecnicamente avançou